Em julho de 1969, quando o planeta Terra inteiro prendeu a respiração vendo a caminhada do homem na Lua, lá um ato silencioso, quase secreto, estava para acontecer. Buzz Aldrin, segundo homem a pisar em solo lunar, era um presbiteriano e ele fez a comunhão ali, a milhões de quilômetros de qualquer templo, de qualquer igreja ou de qualquer sinagoga. Ele fez um ritual ancestral, transplantado para esse ambiente mais estranho e desafiador que a humanidade já havia conhecido até então. E isso não é apenas uma curiosidade histórica, não. É uma janela para uma questão fundamental para a gente investigar e entender melhor a religião. Ou seja, o que acontece com a religião quando a gente a leva aos limites extremos da experiência humana, quando a Terra se torna apenas uma esfera, um pontinho azul e frágil da janela de uma estação espacial. E aí, a religião persiste? Ou a fé é colocada em xeque? Será que ela é reforçada? E o mais importante, como é que a gente compreende de forma analítica, de forma não confessional, essas expressões religiosas, se é que elas se dão lá no vácuo do espaço? Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião e fundador do Numinário, que é um espaço dedicado a explorar o fenômeno religioso em toda a sua profundidade e complexidade. Então, se você busca um conhecimento que te encante pela descoberta, que te provoque pela reflexão, te transforme pela compreensão, você chegou no lugar certo. Você já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E, é claro, considere se tornar um membro do Instituto Numinário justamente para apoiar essa nossa jornada e ter acesso a conteúdos exclusivos. Porque o meu objetivo com você é levar o debate sobre religião despido de proselitismo, focado na análise científica e com a missão de reencantar o mundo com conhecimento qualificado. Quando você pensa em um astronauta, o que é que vem na sua cabeça? O cientista frio, do engenheiro, do explorador, cético. Mas a gente tem que considerar que por baixo daquele traje espacial também pulsa um ser humano com suas necessidades existenciais, com suas tradições culturais e muitos, uma religião também. E aí que a gente pode levantar essa nossa pergunta de hoje. Os astronautas rezam? Dados e relatórios de missões espaciais desde os primórdios da exploração cósmica indicam que, sim, a prática religiosa individual e algumas vezes coletivas também tem sido uma constante nessas viagens espaciais. Então não se trata aqui de uma política institucional das agências espaciais, ou seja, elas geralmente se mantêm neutras em relação à religião pessoal dos tripulantes, dos astronautas, e especialmente se essas agências vêm de governos seculares, laicos. Então o que a gente está querendo entender aqui é justamente da pertinência de práticas culturais e pessoais, religiosas, individuais ou coletivas, em um ambiente totalmente outro, radicalmente novo. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, levou consigo um frasco de vinho, hóstias pequenas e um cálice. E lá ele fez uma comunhão. Essa comunhão de Buzz Aldrin lá na Lua, embora que tenha sido privada, não foi transmitida, pode ser um marco de um ritual extraterrestre. Ele recebeu a permissão de sua igreja presbiteriana e levou ali consigo esse kit de comunhão. E ele até chegou a dizer que ele queria expressar gratidão naquele momento único com esse gesto ritual. Porque, note só, ele não transporta apenas um rito, mas ele acaba adaptando esse rito fora da Terra. Imagina a ausência de um clérigo, de um padre ordenado, de um pastor. Imagina a natureza individual desse ato ali fora da Terra, nesse ambiente confinado e extraordinário. Tudo isso reconfigura o ritual, mas mantém o seu núcleo simbólico, entende? E aí que esse caso levanta questões importantíssimas para a gente aqui.
Como é que os rituais, que frequentemente dependem de contextos terrestres específicos, por exemplo, uma direção geográfica, um tempo, uma hora no relógio, uma comunidade, um espaço sagrado, como é que esses rituais são ressignificados e como eles são praticados em gravidade zero, em ciclos de dia e de noite que são totalmente diferentes do daqui embaixo na Terra. A Estação Espacial Internacional se torna um microcosmo da humanidade orbitando ali a Terra. E ela já foi palco de diversas expressões religiosas. Astronautas das mais diferentes tradições levaram consigo os seus objetos pessoais, mas também as suas práticas religiosas e de fé. Por exemplo, a gente tem o astronauta israelense Ilan Raymond, que tragicamente faleceu no desastre do ônibus espacial Columbia em 2013, mas ele, antes de embarcar na sua missão, ele chegou a consultar rabinos judeus sobre como que ele poderia observar o sabá lá no espaço. Se você não sabe, o sabá é justamente o 7º dia judaico que os judeus descansam, não trabalham. E os judeus fazem o Shabá entre o pôr do sol da sexta-feira e o pôr do sol de sábado. Imagina só, lá na estação espacial a questão do ciclo do pôr do sol é totalmente alterada. Porque imagina, lá a Terra orbita a cada 90 minutos. Então como que ficariam os dias ali? O astronauta discutiu com os rabinos como é que ele deveria obedecer então esse 7º dia sagrado no espaço. Eles acabaram decidindo que o sabá no espaço deveria ser feito considerando a hora do lugar ali na Terra em que se deu o lançamento da missão. E não foi só isso, Raymond também levou consigo um rolo do Torá, que é a escritura sagrada para os judeus em miniatura, e também um desenho de uma criança judia vítima do Holocausto. Obviamente, com isso, ele conectou a sua jornada espacial à sua herança cultural e religiosa aqui na Terra. Olha só que interessante, essa busca por adaptar a lei religiosa judaica em um contexto sem precedentes. E isso demonstra para a gente a dinâmica interna das tradições religiosas frente a novas realidades. Mas isso não foi uma questão só para um judeu, não, porque em 2007 a gente teve um astronauta da Malásia, o Sheikh Mustafa Shukor, que enfrentou alguns desafios e algumas questões semelhantes no que tange a sua religião, porque ele era um muçulmano devoto. Então, antes de ir em sua missão espacial, ele precisava saber como é que ele, afinal, ia realizar o salat na estação espacial. O salat, se você não sabe, são as 5 orações diárias obrigatórias que todo muçulmano deve fazer por dia, e elas requerem, eles precisam se prostrar, ou seja, se ajoelhar para fazer essas orações, orientados em direção a Meca, a cidade de Meca. E aí a Agência Espacial Nacional da Malásia chegou a convocar uma conferência com 150 cientistas e estudiosos islâmicos para discutir essa questão religiosa, como ela seria feita, e chegaram a produzir um livreto que levou o nome, inclusive, de Diretrizes para realizar rituais islâmicos na Estação Espacial Internacional. O que tinha nessas diretrizes, o que tem, eu posso compartilhar com vocês, inclusive, elas diziam que se o astronauta não conseguir medir a direção exata de Meca lá do espaço para se curvar, seria suficiente se curvar em direção à Terra, ou se não conseguir ainda, mesmo assim tiver impossibilitado, é uma questão simbólica, né? E esses movimentos de oração, caso a microgravidade não permitisse, poderia ser feito apenas de maneira meditativa, digamos assim, o astronauta pensando. Esse astronauta muçulmano também celebrou o fim do Ramadã lá no espaço. O fim do Ramadã é aquele mês em que os muçulmanos fazem o jejum religioso do nascer do sol até o pôr do sol durante todo esse mês. E quando
ele quebrou o Ramadã no final, quando o Ramadã acabou, ele partilhou de comida com todos os seus colegas da tripulação. Esse é um exemplo notável de como uma instituição religiosa, uma tradição religiosa pode interpretar e adaptar suas normas para os seus fiéis em circunstâncias extraordinárias. Isso aí na academia a gente chamaria de institucionalização da adaptação. Olha só, gente, esses exemplos nos mostram um ponto central para o estudo da religião. Ou seja, a religião não é um fenômeno estático. Ele é um fenômeno dinâmico, ele é continuamente interpretado e adaptado pelos seus próprios praticantes em respostas a novos contextos sociais, em resposta a novos contextos tecnológicos, ambientais, e nesse caso o espaço funciona como um grande estudo de caso para a gente observar como é que a religião se transforma nessas situações. Olha só, a persistência dessas práticas religiosas do espaço, que no senso comum deve ser um ambiente dominado pela ciência, pela tecnologia, ela nos convida a fazer essa reflexão, sim, por conta desses casos. Por exemplo, do ponto de vista da psicologia da religião, qual seria o papel dos rituais e das orações lá fora, no espaço sideral? Bom, eles podem oferecer conforto, eles podem oferecer significado, sentido, ou um senso, um sentimento de normalidade, né? Imagina só quão nervoso ou uma situação extrema que é, afinal, você está para fora da Terra, né? Então, esses rituais podem se colocar um senso de normalidade ali nesse ambiente isolado, perigoso ou até estressante, né? Tanto é que tem um nome para essa experiência de quando o astronauta ou quando a pessoa vê pela primeira vez o planeta Terra de fora e tem esse choque, essa experiência, essa sensação que se chama Overview Effect. E ela é relatada por muitos astronautas. Ela é uma profundíssima sensação de encantamento, de maravilhamento, de conexão com aquele pontinho azul que agora está sendo visto de fora e contém toda a humanidade ali. Imagina só. Ver a Terra de fora pode, inclusive, intensificar esses sentimentos espirituais, existenciais e religiosos. Ou então até mesmo provocar experiências como o nosso teórico da ciência da religião, Rudolf Otto, chamaria de experiências luminosas, que é um encontro com o mistério da existência avassalador e fascinante. Inclusive, é desse conceito do luminoso, esse encontro com o mistério avassalador, que dá o nome do nosso canal e do nosso instituto aqui. Mas saindo um pouquinho da psicologia da religião e indo para a sociologia, imagina só, a prática religiosa no espaço pode ter um papel de reforçar identidades culturais que o astronauta deixou para trás na Terra, mas levou consigo de alguma forma nesses rituais, e também fornecer um elo com essa comunidade da Terra, com a sua comunidade, com a sua cultura. Porque mesmo nesse ambiente altamente individualizado, esses atos religiosos podem ser, sim, uma forma de o astronauta lá fora manter vivo ainda seus laços sociais e culturais com quem ele deixou para trás aqui na Terra, né? Isso mostra que a necessidade humana de criar sentido, de se orientar e de se localizar no cosmos por esse sentido, seja esse cosmos aqui dentro na Terra ou quer seja ele literalmente lá fora, é uma constante, né? Tem um sociólogo que chama Émile Durkheim e eu acho que ele poderia argumentar na direção de que esses rituais religiosos realizados lá nas estações espaciais, mesmo que praticados de uma maneira bem isolada, individual, extraterrestre e em circunstâncias extremas, esses rituais ainda poderiam reafirmar a ordem moral ou um sentimento, uma união simbólica do universo do indivíduo. Não é o nosso papel aqui julgar a validade dessas crenças ou práticas, ou a pertinência desses rituais lá, se eles devem ou não devem ser feitos. Não, gente.
O nosso objetivo aqui, antes, é compreender a função desses rituais. Como é que eles se conformam nesses ambientes extremos e quais são os significados que eles despertam nos indivíduos e naqueles grupos. Então, a religião praticada fora da Terra não é só um caso excepcional. Pelo contrário, ela ajuda a gente a entender ainda mais o que é a experiência humana no contexto religioso. Ou seja, o que a oração no espaço nos diz sobre a religião aqui na Terra? Ela revela a incrível capacidade de adaptação das tradições religiosas. Ela mostra que mesmo nos pilares da realização científica, da realização tecnológica, essas questões últimas sobre o propósito de vida, sobre o pertencimento e sobre a relação com o transcendente ainda continuam a ressoar, independente do lugar. A ausência de gravidade pode sim desafiar a forma de um ritual, mas não desafia necessariamente o seu significado, o seu sentido. Por exemplo, a impossibilidade de se ajoelhar em direção a um ponto geográfico específico, tudo bem, pode levar a reinterpretações, inclusive da própria doutrina e da própria prática nesses novos contextos. E aí? Então o espaço sideral, nesse sentido, ele vai se tornando como que um espelho que reflete e que amplia as dinâmicas da religião que a gente já observa aqui na Terra. Por exemplo, a tensão entre tradição e modernidade, a interação entre o texto sagrado, a doutrina, e o texto vivido, praticado ritualmente, pode nos mostrar a busca humana por ancorar a existência em algo maior. Então, longe de ser um domínio puramente não religioso, secular, o espaço ele se torna mais um contexto onde a complexidade dessa rede, dessa tapeçaria da experiência religiosa humana se tece, se desenrola. E à medida que a humanidade se aventura para mais longe, para a Lua, para Marte e além, a ciência da religião vai ter um campo ainda mais vasto e fascinante para explorar como é que as nossas concepções do sagrado viajam com a humanidade. Como é que as concepções do sagrado vão se adaptando e se transformando de maneiras que a gente ainda não pode nem sequer prever. Quando o primeiro ser humano olhou para o céu noturno e sentiu aquele assombro do infinito, talvez tenha sido ali a semente do que a gente chama de religião. E que milênios depois, flutuando nesse mesmo infinito que ele observou e admirou e contemplou, a humanidade ainda continuaria a olhar para dentro e para além de si mesma, buscando conexão, buscando sentido e talvez até um sentimento existencial e de transcendência, múltiplas camadas. Imagina, a imagem de um astronauta rezando em toda a sua simplicidade é bem impactante, não é? O que a gente está falando aqui não se trata de uma vitória da fé sobre a razão ou vice-versa. Isso aí não importa pra gente aqui, agora. O que a gente está procurando é justamente entender essa necessidade comovente e persistente da humanidade de encontrar ou construir um lar simbólico, mesmo quando ela está literalmente desenraizada do seu planeta natal. Então a oração no espaço não é só sobre o que acontece lá em cima, é sobre quem a humanidade é aqui embaixo. É sobre como a humanidade carrega os seus mundos internos, como ela carrega as suas heranças culturais e as suas buscas mais profundas para cada nova fronteira que ela ousa cruzar. E ao fazer isso, a gente não está só pensando e explorando o cosmos. A humanidade está explorando a si mesma. A jornada para as estrelas é inevitavelmente uma jornada para dentro da própria complexidade da alma humana, onde o sagrado e o secular ainda podem orbitar entre si e em zero gravidade. Será? E aí, você é uma pessoa religiosa?
Você já imaginou se um representante da sua religião fosse um astronauta e quisesse praticar sua religião lá na estação espacial? Será que ele ia encontrar, ou ela ia encontrar, algum desafio ou alguma questão teológica da sua doutrina, da sua ritualística? Como é que a sua religião, a sua tradição religiosa seria adaptada nesse novo contexto? Me conta aqui nos comentários e segue o Instituto Numinário se você quer desenvolver um olhar qualificado sobre o fenômeno religioso. E, é claro, longe de dogmatismos e longe de superficialidade do senso comum. O Instituto Numinário está com inscrições abertas e se você se tornar membro, você vai ter acesso a cursos, lives e vai fazer parte do grupo do WhatsApp onde a gente troca e proseia bastante sobre a questão. Beijo e até o próximo vídeo.